Imagine homens cavando buracos na terra para se proteger do fogo inimigo. Imagine a lama se misturando ao sangue, o frio cortando a pele, a fome apertando o estômago. Imagine aviões sobrevoando e metralhando, artilharia destruindo tudo ao redor e a morte chegando a qualquer momento sem aviso. Agora pare de imaginar, porque tudo isso aconteceu e foi aqui, no Vale do Paraíba. Seja bem-vindo ao canal Brasil, Última Resistência. Hoje é o segundo episódio da nossa série sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos entrar nas trincheiras, vamos sentir o cheiro da pólvora e da lama, vamos ver a coragem de homens comuns que enfrentaram o Exército Nacional com armas improvisadas e muita fé. Vamos agora para Revolução de 1932, Episódio 2, O Inferno das Trincheiras. O ano é 1932, julho. A guerra começou no dia 9, com a declaração de guerra de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Os paulistas acreditavam em uma vitória rápida. Avançariam pelo Vale do Paraíba, tomariam o Rio de Janeiro e forçariam a rendição do ditador. Mas a realidade foi bem diferente. A guerra não foi rápida, foi lenta, foi sangrenta, foi um inferno. As tropas federais, comandadas pelo general Valdomiro Castilho de Lima, eram mais numerosas, melhor armadas e melhor treinadas. Os paulistas, por sua vez, tinham voluntários civis, advogados, médicos, engenheiros, estudantes. Homens que nunca haviam pegado em armas. Eram corajosos, mas inexperientes. E a inexperiência custa caro em uma guerra. A frente principal se estabilizou nas serras do Vale do Paraíba, entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os paulistas cavaram trincheiras nas encostas das montanhas. As posições eram bem escolhidas, dominavam os acessos, dificultavam o avanço inimigo. Mas os federais tinham artilharia pesada. E a artilharia não se importa com trincheiras. Ela as destrói. Os primeiros combates foram ferozes. Em 14 de julho, os federais atacaram as posições paulistas na região de Bananal. O ataque foi repelido com perdas significativas de ambos os lados. Os paulistas comemoraram como se fosse uma grande vitória. Era apenas o início, a guerra estava apenas começando e o pior ainda estava por vir. Em 17 de julho, nova ofensiva federal, desta vez em Cachoeira Paulista. Os combates duraram 3 dias. Os paulistas resistiram com bravura, mas tiveram que recuar. Perderam terreno, perderam homens, perderam a munição preciosa. A cada recuo, o cerco a São Paulo se apertava. Os federais tinham uma vantagem enorme, a aviação. A Força Aérea Brasileira, ainda em formação, era aliada de Vargas. Os aviões federais sobrevoavam as linhas paulistas, bombardeavam posições, metralhavam as trincheiras. Os paulistas não tinham como revidar. A superioridade aérea era uma tortura psicológica constante. Mas os paulistas não desistiram. Criaram a Matadora, uma metralhadora improvisada montada em um caminhão. Era uma solução engenhosa. Pegavam metralhadoras leves, fixavam em uma plataforma giratória sobre um caminhão e saíam em patrulha. Quando avistavam tropas federais, atacavam e fugiam rapidamente. Causavam pânico e confusão. Os trens blindados também foram uma inovação paulista. Revestiam vagões de carga com chapas de aço, instalavam metralhadoras e canhões improvisados. Os trens percorriam os trilhos do Vale do Paraíba, protegendo as linhas de abastecimento e atacando posições federais de surpresa. A infantaria paulista, vendo os trens passarem, gritava de alegria. Era um sopro de esperança em meio ao desespero. O Esquadrão das Garças era a Força Aérea Paulista. Pilotos civis, sem treinamento militar, voavam aviões monomotores adaptados para bombardeio. Suas bombas eram muitas vezes latas de metal cheias de dinamite e pregos.
A precisão era baixa, o risco era altíssimo, mas eles voavam assim mesmo. Sabiam que a aviação federal os caçaria. Enquanto isso, na retaguarda, a população paulista se mobilizava como nunca antes. As mulheres trabalhavam dia e noite costurando uniformes, fabricando bandagens, preparando comida para os soldados na frente. As crianças ajudavam como podiam, levando água, limpando cartuchos, fazendo mensagens. A guerra era de todos, não apenas dos soldados. A situação, porém, se deteriorava rapidamente. As munições estavam acabando. Os canhões paulistas, que tanto ajudaram nos primeiros dias, agora estavam quase mudos. Cada tiro precisava ser contado, cada bala poupada. Os soldados aprendiam a atirar com precisão cirúrgica. Um tiro desperdiçado podia significar a morte de um companheiro. A alimentação também era um problema. O bloqueio naval a Santos impedia a entrada de suprimentos. A comida escasseava. Os soldados comiam rações militares velhas, muitas vezes estragadas. A desnutrição começava a fazer vítimas. Homens fortes ficavam fracos. Homens saudáveis adoeciam. A guerra não matava apenas com balas. Matava com fome também. O frio era outro inimigo implacável. O Vale do Paraíba, no inverno, tem temperaturas baixas. Os soldados paulistas não tinham roupas adequadas. Muitos combatiam de camisa, sem casaco, sem cobertor. A pneumonia ceifava mais vidas do que os combates. Morrer de frio, sozinho, em uma trincheira úmida, era um destino cruel para quem se ofereceu como voluntário. As doenças se espalhavam pelos acampamentos. Disenteria, tifo, febre tifoide. A falta de saneamento básico transformava as trincheiras em focos de infecção. Os hospitais de campanha, abarrotados de feridos, não tinham remédios para tratar os doentes. Muitos morriam esperando atendimento. A guerra era uma máquina de moer gente. Apesar de tudo, a resistência continuava. Os soldados paulistas sabiam que estavam lutando por uma causa justa. A volta da democracia, uma constituição, o fim da ditadura de Vargas. Sabiam que a vitória era improvável, mas acreditavam que o sacrifício valia a pena. Acreditavam que a história os absolveria. Os federais, por sua vez, não davam trégua. O general Valdomiro Castilho de Lima organizou uma ofensiva coordenada por 3 frentes, pelo norte, pelo leste e pelo sul. O objetivo era cercar as tropas paulistas e forçar sua rendição. A manobra era arriscada, mas tinha chances reais de sucesso. O cerco se fechava. Em agosto, a situação era crítica. As linhas paulistas começavam a ceder. A cidade de Cruzeiro, estrategicamente importante, caiu nas mãos dos federais. A notícia foi um golpe duro para o moral paulista. Parecia que o fim estava próximo. Ainda assim, os soldados continuavam lutando, alguns por desespero, outros por honra. A artilharia federal bombardeava as posições paulistas dia e noite. Os soldados se encolhiam nas trincheiras, rezando para que o próximo projétil não caísse sobre eles. O som dos canhões era ensurdecedor, contínuo, uma tortura psicológica que minava a sanidade dos combatentes. Muitos desenvolviam transtornos de estresse pós-traumático. Outros simplesmente enlouqueciam. Em setembro, a derrota era inevitável. Os líderes militares paulistas se reuniram em uma fazenda no interior para decidir o futuro da revolução. Alguns queriam lutar até o fim, morrer com honra. Outros, mais realistas, viam a rendição como a única saída. A discussão foi longa e dolorosa. No final, a razão prevaleceu. A guerra não podia continuar. No dia 2 de outubro de 1932, o general Isidoro Dias Lopes, comandante das forças paulistas, ordenou o cessar-fogo. A Revolução Constitucionalista havia terminado. Os soldados, exaustos, famintos, doentes, desceram das trincheiras. Muitos choravam, não por terem perdido a guerra. Choravam pelos amigos que haviam morrido, pelos que ficaram para trás,
pelos que jamais voltariam para casa. O balanço final da guerra foi terrível. Cerca de 1.000 soldados paulistas morreram. Milhares ficaram feridos ou mutilados. As baixas federais também foram significativas, embora menores. A guerra civil mais sangrenta do século XX no Brasil deixou marcas profundas na sociedade paulista. Famílias inteiras perderam seus filhos, seus pais, seus irmãos. A derrota militar, no entanto, não foi o fim. Ela foi o início de uma vitória política. A pressão nacional gerada pelo sacrifício paulista foi imensa. Vargas, que até então governava sem freios, foi forçado a recuar. Em 1933, convocou eleições para uma Assembleia Constituinte. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada. A Constituição de 1934 foi a grande vitória dos constitucionalistas. Ela estabeleceu a volta do regime democrático, a garantia dos direitos individuais, a independência dos poderes. O que os paulistas não conseguiram conquistar com as armas, conquistaram com o sangue. A guerra foi perdida, mas a causa foi vencida. Os líderes paulistas presos foram anistiados. O general Isidoro Dias Lopes retornou do exílio. O estado de São Paulo recuperou sua autonomia política. O prestígio dos paulistas, abalado pela derrota militar, foi restaurado pela vitória moral. A Revolução de 1932 entrou para a história como uma epopeia. O episódio 2 termina aqui. Vimos o inferno das trincheiras, a coragem dos voluntários, as inovações táticas dos paulistas, a fome, o frio, a doença, a morte. Vimos a derrota militar e a vitória moral. No próximo e último episódio, contaremos o legado da Revolução de 1932, as consequências políticas, o mito do soldado constitucionalista e a memória que ainda vive. No episódio 3, falaremos sobre o obelisco do Ibirapuera, o túmulo dos heróis de 1932, as celebrações do 9 de julho e como a Revolução Constitucionalista se tornou um símbolo da identidade paulista. O legado de sangue que nunca secou. Obrigado por nos acompanhar neste segundo mergulho na história da Revolução de 1932. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o episódio 3, o desfecho desta história épica. Deixe nos comentários o que você achou da resistência paulista. A guerra foi uma loucura ou um ato heróico necessário? Sua opinião é fundamental para mantermos vivo esse debate. Esta foi a história do inferno das trincheiras na Revolução de 1932. Até o próximo episódio. Aqui no Brasil, Última Resistência.